Acredito que nós vamos fazer por umas entre 7 a 10 quarta-feiras. E esse estudo é um beabá da fé cristã, um ABC. Meu desejo é que esse estudo se transforme depois em uma revista de estudo para os novos convertidos, aqueles que vão se batizar, eles estudarem esse material e aprenderem esse material. Então eu vou gravar para ficar online na igreja, e depois, se Deus preparar, vai ter a revista. Então o pessoal, os novos que vão se batizar e aqueles que vão dar as aulas para essas pessoas, vão poder pela revista e pelos vídeos acompanharem e aprenderem esse material. Então vamos dizer assim, uma série de ministrações que vai falar sobre as obras da carne. E como elas impedem o nosso crescimento espiritual e como viver uma vida que vence as obras da carne. Uma vida que vence as manifestações carnais que nos afastam de andar no Espírito e viver no Espírito. Mas começando com o básico primeiro, eu quero fazer bem mastigadinho essas aulas, então eu não vou aprofundar muito. Prefiro fazer mais quartas-feiras do que correr no material. Então hoje eu quero começar falando do básico, do novo nascimento. O novo nascimento. E coloca por favor 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Pode pôr a NVI. Pronto? Nós mandamos limpar a mesa da igreja e voltou hoje, irmãos. Então está ajustando algumas coisas. Mas vamos lá para esse estudo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Mo, traz para mim um café e água. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram coisas novas. Aí começa o beabá cristão, a nova vida. Imagine alguém que não era evangélico, não era cristão, ouviu a palavra, sentiu dentro de si um mover sobrenatural, sentiu dentro de si o chamar de Jesus, e agora passa a se interessar, ter prazer, buscar as coisas espirituais. O que a Bíblia diz que esse fenômeno que está acontecendo com essa pessoa é que ela nasceu de novo, ela é uma nova criatura. Agora existe uma criação espiritual dentro dela. Então antes não tínhamos interesse nas coisas espirituais, não tínhamos interesse nas coisas de Deus, na palavra, em Jesus, no Evangelho, e entra um momento na nossa vida que passa a surgir um interesse dentro de nós. Não só o interesse, mas um desejo de orar, um desejo de buscar a Deus, um desejo de ler a palavra de Deus, e um sentimento da realidade da existência tanto das coisas espirituais como do próprio Jesus e do próprio Deus. É como que antes nós vivíamos a nossa vida comendo, bebendo, dançando, falando palavrão, indo para os bailes, indo para os botecos, fazendo as algazarras que fazíamos sem temor algum de Deus. Quando acontece essa transformação dentro de nós, e não é porque cai um óleo na nossa cabeça ou bebemos uma água, não, é uma ação sobrenatural que não dá para saber. Você, no momento, é uma pessoa e no outro momento você já é outra pessoa. Você acorda no outro dia e fala assim: alguma coisa aconteceu comigo. Eu não sou o mesmo que eu era ontem. E aí você começa a falar, para o mundo você está falando sozinho. Mas para nós crentes que somos tudo doido, você está falando com Jesus.
Então você anda na rua e fala assim: Senhor, abençoa o meu dia, Senhor, vai adiante de mim, Espírito Santo, vem comigo, vamos ali, vamos comprar ali no mercado. Você volta falando com Deus. Mas o mundo fala assim: você está maluco, está falando com quem? Mas é por quê? Porque agora existe uma nova natureza dentro de você, uma nova natureza, que é essa natureza que ela é uma nova criação. Então agora, aquele que crê em Jesus, aquele que decide seguir Jesus, ele é uma nova criação. E essa nova criação, coloca João capítulo 1, versículo 12 e 13. Diz assim: aos que o receberam, recebeu quem? Jesus. Então existem aqueles que recebem Jesus e aqueles que rejeitam Jesus. Existem aquele que diz: ah não, quero viver minha vida, não é o que eu quero agora, eu vou aproveitar isso. Não, Jesus para mim não é importante agora. E outros que dizem: Ele é Deus, Ele é tudo para mim. Eu abro mão de tudo para conhecê-lo agora, para viver com Ele agora. Isso é recebê-lo, receber Jesus por quem Ele é. Por quem Ele disse que Ele era na Bíblia. Não é por quem os pastores dizem, pregadores dizem, mas receber Jesus por quem Ele disse que era. Então, aos que o receberam, aos que creem no nome de Jesus, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos. Então, ser filho de Deus é ganhar a autoridade para se tornar filho de Deus. O mundo diz o seguinte: porque todos são filhos de Deus. Não, não é verdade. A Bíblia diz que todos são criação de Deus. Agora, filhos de Deus são aqueles que recebem Jesus, o Filho único de Deus. Por quê? Porque filho tem herança. Filho não tem herança? Não tem direito à herança? Sim ou não? Então, não são todos que têm direito à herança espiritual. Quem tem direito à herança espiritual de Deus são aqueles que são filhos de Deus. Outra coisa, o filho não tem o sangue do pai e da mãe? Então, o filho tem a natureza do seu progenitor, não tem? É por isso que quem está em Cristo é nova criatura. Então tem a natureza do seu progenitor espiritual, tem a natureza de Deus. Então, quem nasceu de novo tem a natureza de Deus e é filho de Deus. Portanto, agora não é uma criatura comum, é uma criatura sobrenatural. Aos olhos comuns continua comum. Aos olhos comuns continua pintando cabelo, usando roupa, igualmente. Não é necessário falar o crentez. E aí, varão, varoa, qual é que é? A Bíblia debaixo do braço, para dizer: olha, é uma nova criatura agora. Não, a nova criação se vê com os olhos espirituais. Mais importante do que eu olhar o Fábio e ver nele a nova criatura, é os demônios olhar e ver uma nova natureza nele. A imagem de Jesus nele. A imagem de Jesus que nós não vemos, mas o mundo espiritual, Deus, anjos, demônios, veem. Lá em Atos dos Apóstolos, falam que um certo grupo de homens foram expulsar espíritos malignos de um homem possesso. E foram usar o nome de Jesus e de Paulo. E falaram: olha, em nome de Jesus que Paulo prega, saia dele. Diz que os espíritos olharam para eles e falaram: olha, Jesus eu conheço, Paulo também. E vocês quem são? Os espíritos dizem: eu conheço Paulo. Então os espíritos conhecem essa natureza. Eles conhecem quem somos. Então, existe uma vida, uma natureza espiritual que nasce naquele que crê em Jesus. Não é naquele que é batizado nas águas. Isso aqui acontece no momento em que a pessoa crê, recebe Jesus e o Espírito de Deus entra nela. Isso ninguém vê.
É espiritual. Pode ser que a pessoa entrou ali na porta, ouviu a ministração e enquanto estava sentado, começou a mexer com ela, e ela começou a sentir a presença de Deus onde estava, começou a se contristar pelas suas falhas, e quando viu, ela estava na frente, entregando a vida para Cristo, e falou: agora eu quero ser do Senhor. Ou pode ser que não acontece isso, entrou, sentou, ouviu a palavra, mas é uma pessoa que não expressa nada, mas dentro de si vai para casa e não dorme, a mente fica: que palavras foram aquelas? Entraram como setas no meu coração. Eu não consigo dormir, eu não consigo parar de pensar naquelas palavras, eu não consigo parar de pensar. A minha alma não tem descanso, porque aquilo não entrou somente no meu intelecto, aquilo entrou dentro de mim, numa profundidade que eu não consigo explicar. Isso é o Espírito Santo que entrou dentro de você. E aí essa nova natureza nasceu. Então não foi batizado, não toma ceia, mas não importa, já é uma nova natureza. Se no outro dia você saiu de casa, um caminhão te atropelou, você vai para o céu. Ou você dormiu, sonhou com Jesus e não acordou no outro dia, você já ficou no céu com Jesus. Então não é batismo, não é ceia que vai salvar e vai levar para o céu. Vai para o céu quem nasce de novo. Pode colocar João 3,3. Jesus declarou, em resposta a Nicodemos: digo a verdade que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então quem teve essa experiência, a Bíblia chama que essa pessoa nasceu de novo, ela é uma nova criatura. Então o homem nasce duas vezes, uma vez ele nasce da carne e a outra vez ele nasce do Espírito. Ele nasce da carne através do relacionamento do pai e da mãe dele. E os seres humanos dizem que essa ação, o pai, ele coloca uma semente na mãe. E essa semente nasce a criança. Espiritualmente, Pedro vai falar que nós nascemos de uma semente incorruptível, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a semente que faz nascer essa nova vida. Agora, diz aí em João 3,3 que quem nasceu de novo vê o reino de Deus. O reino de Deus é visível ou invisível? Invisível. Mas quem nasceu de novo vê o invisível. Vocês não estão maravilhados? É tão normal para vocês ver o invisível que vocês nem reagem quando eu falo? Só eu não estou vendo o invisível? Vocês têm capacidade de ver o invisível. Sabe quando você acorda, um monte de boleto para pagar, um monte de problema, uma luta, e você acorda cheio do Espírito Santo, você toma um café com alegria, ouvindo um louvor, você vai comprar seu pão sorrindo, e os teus vizinhos, os teus familiares que te conhecem, vê você que parece que ganhou na loteria, e fala assim: o que aconteceu? Pela última vez que a gente conversou, aqueles boletos ainda estavam lá. Pela última vez que a gente conversou, a situação na tua vida não melhorou. O que aconteceu? Você fala assim: não, nada mudou. Mas Jesus é comigo. Eu sinto que tudo vai dar certo. Eu sinto que tudo vai ficar bem. Aí a pessoa fala: mas por quê? Você está sabendo de alguma coisa que eu não estou sabendo? Você falou com alguém? Você não falei sim, com Jesus. Mas Ele me dá segurança, Ele manifesta no meu espírito uma paz sobrenatural que eu não consigo explicar. Acontece isso ou não acontece? Você está vendo o invisível. Todo mundo à sua volta não está vendo. Todo mundo à sua volta está vendo o seu boleto, a sua doença, a sua luta, a sua peleja. E você já está vendo que tudo vai ficar bem. Isso é fé, é ver o sobrenatural, é manifestar aquilo que já aconteceu. E aí, passa dia, passa semana, passa mês, acontece.
Aí vem aqueles e falam assim para você, né? Que sorte a tua, hein? Fala assim, não, sorte não. Antes eu já sabia, meses atrás eu já sabia. Não é sorte, é fé. É fé. Então isso é ver no reino de Deus. Isso é ver o sobrenatural. Isso é ver o invisível. Depois, esse invisível, esse reino que vê são coisas eternas. Coloca, por favor, o 2 Coríntios 4:18. Assim, fixamos os olhos naquilo que não... Olha só, fixar os olhos naquilo que não se vê. O que é fixar os olhos, irmãos? Não é pôr os olhos, não é pôr a atenção. Aí a Bíblia está dizendo, coloque o teu olho naquilo que não dá para ver. Não é? Então Paulo está dizendo, eu fixo meus olhos naquilo que eu não vejo. Aí fala assim, mas você é burro, hein? Fixar o olho no que não vê. Exatamente, é fixar o olho no que não vê. Porque se fixar o olho naquilo que vê, a gente fica doido, ansioso, traumático, medroso, doente, sem fé, não sai da cama no outro dia. Por quê? Porque fixa o olho naquilo que se vê. Agora, ele diz, não, fixamos o olho naquilo que não se vê. Aí ele diz, no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Transitório é esse mundo. Esse mundo que a gente tem, ele é transitório, porque esse mundo ele foi criado e esse mundo vai deixar de existir. Transitório porque esse mundo existe dentro da linha temporal. Os filósofos diziam que não se pisa no mesmo rio duas vezes. Porque quando você põe o pé dentro do rio, aquela água que você colocou o pé, ela passou. Quando você põe o pé 1 segundo depois, já não é a mesma água, porque o rio moveu. Assim é o tempo. 1 segundo vem após o outro, vem após o outro, que vem após o outro. O que era não é, e o que é já não é mais. Não é? Ou seja, assim é o tempo. O tempo ele é transitório. Ele está infinitamente em movimento. Transitório. Agora diz aquilo que é eterno. Agora, e a eternidade? A eternidade ela está fora do plano temporal. Porque a eternidade não cabe dentro do tempo. A eternidade ela é sempre um eterno presente. Não é o ontem, não é amanhã, é o hoje. O agora. Então Paulo está dizendo, eu vejo o presente, eu não vejo o passado. A gente pensa dentro do espaço temporal, amanhã é o dia do meu milagre. Mas no atemporal, na eternidade, o seu milagre é agora, é hoje, porque na eternidade não tem amanhã, na eternidade não tem ontem, na eternidade só existe o agora. Então Paulo está dizendo, eu coloco o meu olho na eternidade, naquilo que não se vê, porque isso é eterno, não muda, não é transitório. Se é transitório significa que é uma areia movediça, onde eu não posso firmar o meu pé. Então a nova criatura, ela consegue enxergar as coisas eternas, ela consegue enxergar as coisas sobrenaturais. E ela tem um entendimento novo. Coloca, por favor, 2 Coríntios 4:4. Diz aí, olha, o Deus desta era cegou o entendimento dos A nova criatura é descrente? Ela é crente. Então, ela não está mais debaixo da cegueira do Deus deste século. Agora ela tem visão de entendimento. Ela entende coisas espirituais que os descrentes não entendem. Então tem coisas que você vai tentar explicar para os seus familiares, falar para os seus amigos, eles não vão entender.
porque as coisas espirituais só são discernidas pelos espirituais. Então é necessário pedir que Deus remova as escamas dos olhos do entendimento deles, para que eles entendam. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar isso em casa ou aqui, muitos vão saber. Muitos jovens eram do mundo, eram descrentes. Iam para a balada, usavam drogas, voltavam para casa de madrugada. Quando não voltavam só no outro dia. E os pais não falavam nada. Entra, vai para o quarto, tudo bem, não. Aí, agora começou a ir para a igreja, o jovem. Começou a ir para o monte orar, começou a chegar um pouco mais tarde da igreja. O pai e a mãe já viram uma loucura, uma fera. Por que você está chegando tarde? Por que você está ficando até essas horas na igreja? Por quê? Porque eles não entendem as coisas espirituais. Se for ficar na balada, se for ficar na festa, tudo bem. Mas quando envolve coisas espirituais, eles não entendem. Então é necessário ter paciência, não brigar, não bater de frente, porque não enxerga com os olhos espirituais. Efésios 2:6. Efésios 2:6 diz o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões. Quem está assentado nas regiões celestiais? Glória a Deus. Todos que creem que são nova criatura estão assentados nas regiões celestiais agora. É por isso que a gente enxerga as coisas sobrenaturais. É por isso que a gente pressente que coisas boas vão acontecer com a gente e nos guardar. Porque a gente está sentado lá com Jesus. O nosso espírito está sentado lá com Ele. Nos fez assentar nas regiões celestiais. Pode colocar agora Colossenses 1:13. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Quando éramos descrentes e tínhamos a mente cegada, estávamos no domínio das trevas. Mas Ele nos resgatou e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A gente pensa assim: nossa, pastor, eu achei que eu só tinha ido na frente e aceitado Jesus. Aconteceu tudo isso comigo? Aconteceu. Você foi transladado, transportado, removido à força, arrebatado de um domínio das trevas para o domínio das luzes. O que é esse domínio? Antes aqui, você era escravo de paixões, de desejos, de vontades. Jesus tirou você daqui e colocou você aqui. Aqui, essas antigas paixões, esses antigos desejos não te dominam mais. Tentam dominar, mas você pode agora dizer não. Aqui você não conseguia dizer não. Aqui você podia tentar resistir, mas era mais forte que você. Agora no domínio da luz, não. Então, finalizando, compactando a primeira lição, falamos da nova criatura. A nova criatura, ela vê as coisas sobrenaturais, ela vê o reino de Deus, ela está assentada nas regiões celestiais. Essa nova criatura tem o entendimento aberto, não é cego o entendimento dela, então ela tem capacidade de ler a Bíblia e entender e ver coisas espirituais que antes ela não via e ela não entendia. A Bíblia não é só mais um livro para ela, porque o Espírito Santo agora revela a Bíblia para a pessoa. Se ela senta, ora, fala assim: Espírito Santo, mostra para mim o que está escrito aqui. O Espírito Santo então te mostra, porque agora o seu entendimento não está mais cegado. Agora você fixa os olhos nas coisas eternas e você foi transportado, transladado do domínio das trevas para um outro domínio, para um outro reino. Essa é a base que nós vamos percorrer as próximas lições. Na semana que vem, nós vamos falar da identidade dessa nova criatura. A Bíblia vai falar que essa nova criatura, ela é uma ovelha. A Bíblia vai falar que essa nova criatura, ela é um ramo.
Essa nova criatura, ela é uma pescadora de homens. Essa nova criatura, ela é um sacerdote, ela é um escravo e ela é um soldado. Então nós vamos ver o que a Bíblia quer dizer quando a Bíblia nos liga a nossa identidade a essas imagens. E cada uma dessas imagens descreve a nossa identidade. Por quê? Porque não existe uma palavra para descrever quem vocês são em Cristo. Não existe uma palavra para descrever essa nova identidade. É necessário múltiplas identidades, múltiplas, vamos dizer assim, metáforas para explicar essas bênçãos que o Senhor nos deu. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, que nos orienta, que nos dá uma direção, Senhor, para viver a Tua vontade. Guarda o Teu povo, ensina o Teu povo a andar na Tua palavra, para que eles não deem espaço para a carne, mas vivam para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.